Que a graça e que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você nessa noite. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Aleluia. Aleluia. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16. É um texto muito conhecido. Vamos lá, 1 Samuel 16, dos versos 3 ao verso 7. Diz assim a palavra do Senhor: Convidarás a Jessé para o sacrifício, e eu mostrarei o que hás de fazer. Ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez Samuel o que dissera o Senhor. Quando chegou a Belém, os anciãos da cidade lhe saíram ao encontro tremendo. Perguntaram: É de paz a sua vinda? Respondeu ele: É de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagrai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Então ele consagrou a Jessé e aos seus filhos, e os convidou para o sacrifício. Entrando eles, Samuel viu Eliabe e pensou: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência nem para a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como vê o homem. O homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Aleluia. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz. A sua palavra foi lida, Deus. Pai, tem uma missão, meu Deus, de passar, Deus, o que o Senhor passou para mim durante a tarde, Deus. Pai, que a sua glória seja presente nesse lugar, que a sua misericórdia também se faça presente nesse lugar, que as pessoas saiam daqui transformadas, Deus, com a mensagem que será ministrada essa noite. Acampa os teus anjos em cada canto dessa igreja, Deus. Derrama brasas vivas direto do teu altar, Espírito Santo. Fala conosco poderosamente, toma o teu lugar de direito. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, querido. Esse é um texto muito conhecido, principalmente o versículo 7. Na verdade, eu quero falar sobre um tema. O tema da minha mensagem é: Senhor, livra-me de ser uma farsa. Então, o tema da mensagem: Senhor, livra-me de ser uma farsa. Então, eu quero dividir a mensagem em 3 partes. Então, a primeira parte eu quero apresentar o desenvolvimento do texto, depois explicar e dando um encerramento. Na verdade, nesse contexto de Samuel, Saul era o rei de Israel. Saul já era um ungido rei de Israel, mas Saul já tinha pecado muito contra Deus. E chegou num ponto que Deus já chegou no limite da sua paciência. Então Deus resolve colocar outra pessoa no lugar de Saul. E dentre os pecados que Saul cometeu, o mais grave que ele cometeu foi que ele se colocou no lugar que ele não era chamado. Deus tinha falado para Saul, para que Saul esperasse Samuel chegar, que Samuel ofereceria um sacrifício e que a partir daquele sacrifício o Senhor estabeleceria o reino de Saul para sempre, assim como fez com o reinado de Davi. Mas Saul não esperou. Saul ficou muito ansioso porque a guerra estava para começar, o exército inimigo estava chegando e Samuel não estava chegando, aquela coisa vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. E Saul pega o sacrifício e oferece a Deus. Então, e quando Saul termina de oferecer o sacrifício, Samuel chega. E Samuel dá uma sentença de maldição para Saul, dizendo que nunca mais haveria um descendente da casa de Saul no reino de Israel. Que Saul seria o último rei da casa dele. Então Saul seria o primeiro e o último rei da casa de Saul. E Deus manda Samuel ir para um lugar, para a casa de Jessé, escolher um novo rei de Israel. Então Samuel chega na casa de Jessé e vê Eliabe. Eliabe era o filho mais velho de Jessé. Então quando Samuel vê Eliabe, vê aquele moço bonito, aquele moço alto, e fala: certamente esse é ungido do Senhor.
certamente. Mas por que Samuel falou isso? Porque lá em 1 Samuel 9, no versículo 2, diz assim, falando sobre Saul: Este tinha um filho cujo nome era Saul, e era tão belo que dentre os filhos de Israel, e não havia outro homem mais belo do que esse. Desde os ombros para cima se sobressaía sobre o povo. Então a Bíblia declara que Saul era muito bonito. Tanto que a Bíblia declara que não havia homem mais bonito do que Saul em toda a terra de Israel. Então Samuel, usando esse parâmetro, olha para Eliabe e vê que Eliabe também é muito bonito, e pela altura também Eliabe era um pouco acima da estatura normal, e fala, olha, certamente esse é o escolhido do Senhor, certamente. Mas Deus fala para Samuel, olha Samuel, não é bem assim que as coisas funcionam não. O homem olha para a aparência, o homem olha para o exterior, mas eu olho para o coração. Não fica tentando porque o rapaz é bonito, porque não é assim não. Mas o povo resolveu escolher Saul para rei. Aí há uma consequência da escolha do povo, que diz assim lá em 1 Samuel 10, de 21 a 24. E fazendo chegar da tribo de Benjamim pelas suas famílias, tornou-se a família de Matri, que é a família de Samuel, que é a família de Saul, filho de Quis, e buscaram, porém não achá-lo. Então tomaram a perguntar ao Senhor se aquele homem estava ali. E disse o Senhor, eis que ele se escondeu entre a bagagem. E correram e tomaram dali e pôs-se no meio do povo. E era mais alto de todos entre o povo, desde o ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo, vedes quem é que Deus escolheu para vós, pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então todo o povo jubilou e disse, viva o rei. Então nesse contexto, Saul ele ia ser apresentado como rei para Israel, mas só que Saul ficou com tanto medo que ele se escondeu entre as bagagens. Entre as bagagens. E o povo, na hora da cerimônia de apresentação do rei, falou assim, cadê o homem, gente? Cadê o homem? Cadê o futuro rei que vai governar esse negócio aqui? Que vai botar os inimigos para correr? Quem que é o maravilhoso homem? Quem que é o destemido? Quem que é o supra-sumo das galáxias? E o homem não chegava, o homem não chegava, o homem não chegava. Ah, gente, deve ter morrido no meio do caminho. Vamos perguntar para Deus onde é que ele está. Aí Deus fala, olha, o vosso rei está escondido entre as bagagens. E o povo foi lá, viu que realmente Saul estava escondido entre as bagagens. Então com esse texto eu aprendo que a gente não sabe muito escolher. A gente não tem muito discernimento para escolher, porque geralmente a gente escolhe mediante a aparência. Aparentemente Saul era o mais bonito, era o mais vistoso, era o melhor que Israel, entre aspas, poderia escolher. Mas só que o melhor na visão do homem estava escondido entre as bagagens. No final do texto, fala assim que alguns homens dizem assim, mas será que esse homem governará o povo? Será que esse homem governará o povo? Aleluia. E o texto que lemos no versículo 7 diz assim, porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor vê o coração. É muito bom saber que Deus conhece a gente. É muito bom saber que existe um Deus que é o nosso Deus, o Deus que nos salvou, o Deus que nos resgatou. Ele conhece o nosso coração. Ele conhece o meu interior e ele conhece o seu interior. É muito bom saber que Deus conhece o nosso interior de verdade. É muito bom saber disso. É muito bom. Quantas pessoas aqui já foram injustiçadas alguma vez na vida? Quantas pessoas já foram injustiçadas? É muito ruim ser injustiçado. É muito ruim. Eu não gosto. Acredito também que você também não gosta. Eu antigamente falava, bate na minha cara, mas não fala que eu fiz o que eu não fiz, não. Xinga minha mãe, mas não fala que eu fiz o que eu não fiz. Eu antigamente falava isso. Porque é muito ruim ser injustiçado. É muito ruim. Mas temos um Deus que sabe toda a verdade. Mas temos um Deus que sabe e conhece o nosso coração. Deus sabe de tudo, isso é maravilhoso. Isso é muito bom. José também foi injustiçado na casa de Potifar. José foi injustiçado quando ele foi acusado de violentar ou tentar violentar a esposa de Potifar. Deus justificou a José
recompensando ele com o trono, com o governo do país do Egito, com o governo do Egito. Davi também foi injustiçado quando ele foi ir de encontro ao Golias, ao gigante Golias. As pessoas que olhavam para Davi não davam muito crédito para Davi. Esse moleque aí, vai morrer todo mundo. E vão virar escravo mesmo de filisteu. Mas Deus recompensou a Davi. E Deus honrou a Davi, porque Deus conhecia o coração de Davi. Tanto que a Bíblia fala que Davi é o homem segundo o coração de Deus. Deus honrou a Davi, dando-lhe livramento do gigante e fazendo ele rei. Deus sabe de todas as coisas, e louvado seja o Senhor por isso. Deus sabe que somos pecadores, Deus sabe que somos falhos, Deus sabe que somos limitados. Deus sabe disso. Por isso que Ele se compadece da gente, Ele sabe as nossas fraquezas, Ele é misericordioso, Ele é gracioso, Ele é perdoador, porque Ele conhece as nossas fraquezas, Ele olha para dentro de mim e sabe. Meu filho, o negócio está feio para o seu lado. Deus sabia disso desde a fundação do mundo. Por isso que Ele enviou Jesus, porque Ele sabia que eu e você não teríamos condições de cumprir a lei de Deus. Jesus veio à Terra justamente para isso, para fazer o que não poderíamos fazer. Isso é graça. Graça é favor imerecido. É fazer aquilo que ninguém pode fazer. É isso que Jesus fez por mim e por você. Ele fez isso. Louvado seja o Senhor. Deus é maravilhoso. Deus é tão bom, irmãos. Deus é tão bom, Ele é tão bom, que às vezes a gente não pensa sobre isso. Deus ele faz todo o trabalho. Deus ele se faz homem. Deus ele encarna, né, o Deus todo-poderoso, Deus maravilhoso, Deus que não se pode medir, não se pode calcular, o Deus inatingível, um Deus eterno, um Deus supremo, um Deus imenso. Ele se formou, ele se fez tão pequeno parecido com eu e você. Ele viveu uma vida sem pecado. Ele viveu uma vida correta diante da lei dos homens, diante da lei de Moisés, diante da lei de Deus. Ele vai e morre na cruz do Calvário sem pecado. Ele se oferece como sacrifício perfeito diante de Deus. Deus recebe esse sacrifício. E Jesus ressuscita no terceiro dia. E Jesus é tão maravilhoso que no final, Ele ainda abençoa a gente. Ele ainda abençoa a gente. O que Jesus fez? Jesus trocou de lugar com a gente. O que era para a gente fazer? Era para a gente cumprir toda a lei e se oferecer como sacrifício. Como nunca poderíamos fazer isso, Jesus faz. E Jesus fazendo, Jesus tem o mérito. Jesus é o único ser humano da história, tanto da história passada como da história futura, que é o único ser humano que vai entrar e que entrou no céu por merecimento. Jesus é o único ser humano na história que entrou no céu por merecimento, porque Ele mereceu. Porque Ele viveu uma vida pura, íntegra, reta, Ele mereceu estar lá. E o que Jesus faz? Ele pega essa vitória e dá para mim e dá para você. Ele faz todo o trabalho. O que Ele faz? Ele pega os nossos pecados, Ele pega todos os nossos pecados, me dá seus pecados aqui, e toma para si, e troca o prêmio que Ele recebeu por merecimento e dá para a gente. É isso que Jesus faz. Jesus pega o nosso pecado e troca pelo seu prêmio. É isso que Jesus faz. Jesus fazendo isso porque Ele sabia da nossa condição humana. Ele sabia que somos limitados, porque Ele conhece o nosso coração corrupto, o nosso coração pecaminoso. Mas, porém, esse versículo que lemos em 2 Samuel 16:7 tem outra parte, que muitas das vezes a gente não percebe. O Espírito Santo me fez dar um tino assim, de um tempo para trás. Eu quero ler de novo com vocês a parte B do versículo, que diz assim: porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem olha para o exterior, porém o Senhor olha para o coração. Vou repetir. O homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. O que eu aprendo com isso? Que eu só posso ver você de fora, eu não posso ver você de dentro. Quem te vê de dentro é Deus. Eu só posso te ver do lado de fora. Que a própria Bíblia fala que o homem só vê o que está diante dos olhos. Então, se você não falar, eu não vou saber. Então, se você não se expressar, eu não vou saber. Se você não reclamar, se você não se manifestar, eu não vou saber.
Porque eu só tenho a capacidade de olhar você de fora. Eu não tenho como olhar você de dentro. Só Deus pode fazer isso. E tem pessoas que eu acho engraçado, que tem certos tipos de pessoas, que talvez você deve conhecer. Tem pessoas assim que fica chateada com a gente, porque a gente não descobre o que está passando na cabeça dela. O exemplo clássico disso são as esposas. Exemplo clássico disso. Por exemplo, o marido chega em casa, ou os namorados, a esposa chega em casa, o marido vê aquela figura assim, né? Fiz alguma coisa. Aí pergunta, meu bem, eu fiz alguma coisa? Nada. Você fez tudo. A gente fez tudo. A gente fica perguntando, mas o que foi? O que eu fiz? Não, nada não, deixa pra lá, nada não. Mas ela quer que você adivinha. Ela quer que você descobre. Porque tem pessoas que acham que a gente tem o poder de decidir. Decidir não, de ver na mente da pessoa, ver o coração. Deixa eu te falar, querido, a gente não tem esse poder. Quando a gente é batizado com o Espírito Santo não dá dom de revelação de coração. Deus não dá o poder de olhar os pensamentos de ninguém. Então, se você não se manifestar, eu não tenho como saber. Tem pessoas que ficam angustiadas por isso. Tem pessoas que ficam machucadas, feridas por isso, porque as pessoas não conseguem compreender. As pessoas não entendem, mas fulano não me entende, fulano não me enxerga, fulano não sabe o que eu passo. Se você não falar, a pessoa realmente não vai saber. Se você não se expressar, ninguém vai adivinhar. Você pode chegar em qualquer lugar do mundo. Se você ficar quieto, se você falar tudo bom, tudo jóia, graças a Deus, a pessoa que perguntou e que ouviu sua resposta vai achar que está tudo bem. Ninguém tem o poder de descobrir nada sobre você, sobre o seu coração. Ninguém tem esse poder. E muitas pessoas, por não compreenderem isso, ficam doentes, ficam machucadas, geram doenças dentro dos seus corpos. Tem um tipo de doença que chama doenças psicossomáticas. É uma doença de mente e corpo. Psico significa mente, soma corpo. É um tipo de doença, por exemplo, pessoa que tem problema de estômago. Quando a gente vai no médico, o médico fala assim, não, isso é emocional. Isso é dor de estômago emocional, dor de cabeça emocional, dor no pé emocional, tudo emocional. Porque quando o médico vai fazer o exame, não acha nada no negócio e realmente não tem. Por quê? Porque a mente da pessoa está tão presa àquele negócio que acaba descontando em outros órgãos. Porque a mente está tão carregada, com uma pressão tão grande na mente, que acaba desembocando em outros órgãos, geralmente no estômago, geralmente. Mas tem pessoas que ficam diabéticas por isso. Tem pessoas que têm problemas de coração por isso. Tem pessoas que ficam doentes porque não conseguem se manifestar, não conseguem se expressar, elas não conseguem. Nesse caso, não é nem porque a pessoa é má, não é porque a pessoa é turrona, não, porque realmente ela não consegue. Eu conheci uma moça de Goiânia, que ela estava me contando que ela tinha um namorado, que o namorado dela era muito safado, muito sem vergonha. Eu dava em cima das moças da igreja. E eu perguntei para ela, mas você não sabia disso não? Eu sabia. Mas você não falou com ele não? Ah, mas eu tive vergonha. Eu tinha vergonha de falar. Minha filha, eu tinha vergonha de falar? O cara tá zoando com você, se eu tinha vergonha de falar? Ai, não sei, que me dá um negócio aqui dentro. Me dá um negócio que... Ai, eu tinha vergonha, morro de vergonha de falar com os outros. Morro de vergonha. Morro de vergonha de falar com os outros. Tem pessoas que têm esse impedimento mesmo, esse impedimento de falar, esse impedimento de se expressar. E essas pessoas acabam, infelizmente, tendo doenças em seus corpos. Acabam ficando doentes emocionalmente. Não conseguem lidar com outras pessoas, porque acabam tendo barreiras que são quase intransponíveis. Eu posso falar de cadeira que eu conheço uma pessoa assim, que era eu. Tanto que na capa da minha Bíblia, está aqui, ó. Irai-vos e não pequeis. Fale o que sente. Na capa da minha Bíblia, escrito de lápis. Porque eu era assim. Ainda sou assim um pouco, mas não tanto como antigamente. Porque as pessoas vinham falar comigo, eu morrendo de vontade. Mas eu não conseguia. Eu não conseguia falar, não sei porquê. Me travava, parece que tinha uma barreira que eu não conseguia falar. E de tanta raiva de mim, porque eu não conseguia me expressar para outras pessoas, que eu tive que colocar isso na minha Bíblia.
Então toda vez que eu lia a Bíblia, eu olhava assim, irai-vos, mas não pequeis, fale o que pense. Você tem todo o direito de ficar nervoso. Você tem todo o direito de ficar exaltado, mas você não tem o direito de pecar. Você não tem direito de extrapolar. A Bíblia fala que não põe o sol sobre a sua própria ira. Se você ficar nervoso, você pode ficar nervoso, querida, mas não prolongue a sua ira, a sua chateação. Resolva rápido. Resolva. Porque se você protelar, você está pecando. Então não há nenhum problema em você ficar nervoso, porque somos seres humanos. Porque lemos, Deus conhece e sabe o nosso coração. Deus sabe que somos falhos. Por isso que Deus colocou esse parênteses. Olha, vocês podem ficar nervosos. Mas não protela muito esse nervoso, não. Deus conhece o nosso coração. E é maravilhoso saber disso. É maravilhoso. Mas infelizmente eu só conheço o seu lado de fora. Se você não se comunicar comigo, com as pessoas que convivem com você, com o seu círculo social, fica difícil a convivência. Acredito que você conhece aquele tipo de pessoa que é difícil conviver. Aquele tipo de pessoa que você não, fulano, não. Sabe, aquele tipo de pessoa com expressão facial. Mas como é que é isso? Aquela pessoa chega a ser que tem audiovisual, tem som e imagem. Aquele tipo de pessoa que chega assim, fulano tá chegando aí. Meu Deus do céu, fulano tá chegando. Não seja esse tipo de pessoa, querido. Seja uma pessoa agradável, em nome de Jesus. Que as pessoas sintam falta de você. Que as pessoas, quando olhem para você, falem assim, amado, amada, querido, querida, quanto tempo. Não seja uma pessoa de audiovisual, não. Não seja, não, pelo amor de Deus. Bom, apresentando esse contexto para você, sabendo que Deus olha o seu coração, Deus sabe toda a nossa limitação, toda a nossa necessidade, e sabendo que eu e você não consegue ver o que está dentro de mim, você não consegue ver os meus pensamentos, não sabe o que eu estou sentindo. Então, baseado nesse princípio, eu queria te convidar você a abrir sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 13. Agora a gente vai inverter o quadro. 1 Coríntios, capítulo 13. Então agora você vai sair daqui sabendo que Deus olha o seu coração e aleluia por isso. Mas o seu irmão, o seu amado, não olha para dentro de você. Você vai ter que falar, você vai ter que se expressar, para que o outro saiba o que está passando dentro de você. Esse é um texto também muito conhecido. Muitos namorados, maridos, mulheres, esposas, esposos, já escreveram, já falaram para os seus benditos, amados. Que é o texto de 1 Coríntios 13, que fala sobre o amor. Essa mensagem vai ser bem curtinha hoje. Não vou me alongar muito, não. 00:30 eu termino. Mentira, irmão, mentira. 1 Coríntios, capítulo 13, do verso 1 ao 3, diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e a dos anjos, se não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como um sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, ainda que eu tivesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé de maneira tal que eu transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu próprio corpo para ser queimado, e se eu não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Agora vamos inverter um pouquinho. Essa carta, como no próprio nome do livro diz, é escrita aos crentes de Corinto. Então essa carta foi escrita para os crentes de Corinto. Qual que é o contexto dessa carta? Paulo escreve essa carta para a igreja. Paulo dá instruções para a igreja de Corinto. Essa era uma igreja agraciada pelo Espírito Santo. Pensa numa igreja de crente. Mas pensa numa igreja de fogo, do manto. Pensa numa igreja pentecostal. Uma igreja que eu e você gostaríamos de fazer parte dela. A igreja dos Coríntios era uma igreja do manto. Quem estava aqui ano passado na festividade da igreja, no 5º ano, era daquilo ali para cima. Era manto, era fogo, era mistério, era revelação, era glória, era um pedacinho do céu na igreja. Então a igreja de Corinto era essa igreja, do manto, do poder, do fogo,
das bênçãos, dos vasos. Aleluia. A igreja agraciada pelo Espírito Santo com relação aos dons. Se fosse hoje, era uma igreja pentecostal, radical até, né? E Deus se manifestava de maneira ímpar naquela igreja. Não tem relato da Bíblia que outra igreja se manifestava com os dons espirituais como a igreja de Corinto. A igreja de Corinto era fantástica, fenomenal nos dons espirituais, mas também era a igreja mais problemática dos apóstolos. Alguns problemas, separei 7 problemas da igreja de Corinto. 7, só 7, tem muito mais. Se você quer saber como funciona uma igreja, leia a primeira e a segunda carta aos Coríntios. Se você um dia quer ser pastor, se você um dia quer ser líder na igreja, leia a primeira e segunda Coríntios. Se o seu desejo continuar, é porque é de Deus. O primeiro problema é que a igreja de Corinto ficava na Grécia. A Grécia era o símbolo da imoralidade e da idolatria. O primeiro problema da igreja é esse. Não que esse seria um problema, não tem nada a ver. Quando a igreja de crente mesmo, a igreja que serve a Jesus, a igreja podia estar no centro do inferno, que ela não se contaminaria. Mas a igreja de Corinto, infelizmente, estava meio pé cá, meio pé lá, com o mundo, na Grécia. A igreja, segundo problema, a igreja era formada por judeus e gentios. Era formada por ricos, pobres e escravos. Mas, que problema tem isso? Toda igreja tem isso aí, ué. Toda igreja tem rico, toda igreja tem pobre. Toda igreja tem um mais abastado, tem outro menos. Isso não é problema. Não é problema hoje em dia, com as pessoas tratadas espiritualmente pelo Espírito Santo. Mas antigamente isso era muito claro, a briga de classes sociais. A igreja de Corinto era muito dividida. E uma das divisões da igreja era por classe social. Havia grupos de classe social. Rico só se misturava com rico. Pobre só se misturava com pobre. Escravo só se misturava com escravo. Por quê? Porque as realidades não batiam. As realidades não se fundiam. Porque o rico não queria andar com o pobre. O pobre achava o rico muito ceboso. Escravo, então, não tinha nem conversa. Escravo. Esse não tinha jeito. Terceiro problema. Os crentes de Corinto tinham problemas ministeriais e recorriam à justiça comum para resolver esses problemas. Como, por exemplo, vamos supor que eu e o pastor tivéssemos um problema. Por exemplo, é o que eu estou pregando essa palavra, o pastor não gostou, achou que eu falei um ponto que ele não concordou. Eu, não, pastor, é certo, é de Deus que eu preguei aqui, ué, é de Deus. Não acho. O que eles faziam? Essas duas pessoas, ilustradas por mim pelo pastor, eles iam na justiça comum, eles contratavam um advogado, eles iam em um juiz que não tinha nada a ver com o evangelho, um juiz ímpio, um pecador, para resolver um problema dentro da igreja. E isso acabava dando mau testemunho para as pessoas de fora, com os crentes da igreja. Porque isso era uma prática comum. Os crentes da igreja levavam as coisas de fora para o juiz, que não tinha nada a ver. Era um dos problemas. Quarto problema. Caso de imoralidade grave de um jovem que teve relações sexuais com a sua madrasta. Isso aconteceu dentro da igreja, se eu não me engano, é o capítulo 5 de 1 Coríntios. Que Paulo recebe uma notícia que um jovem teve relações sexuais com a esposa do seu pai, com a sua madrasta. E a igreja ficou alvoroçada com isso. A igreja ficou doida por causa disso. Tanto que Paulo recomenda que tratasse esse menino, tratasse esse caso, e que se não houvesse jeito, ocasionaria a expulsão desse menino. Outro problema, a Grécia, a cidade de Corinto na Grécia, a Grécia, como eu falei, era o símbolo de imoralidade sexual e de idolatria. Então tinha muitos templos, e nesses templos, como é o templo da deusa Diana, só tinha mulher dentro desse templo. Então essas mulheres eram conhecidas como prostitutas cultuais ou sacerdotisas. O que ela fazia? Elas faziam sexo, elas se prostituíam em forma de adoração aos seus deuses. E aí, meu filho, é todo tipo de jeito, sexo, tipo, tamanho, com homem, com mulher, com cavalo, com cachorro, com periquito. É tudo quanto é tipo de jeito. Porque eles entendiam que a prática sexual dentro do templo era uma forma de adoração aos deuses pagãos.
E quando essas mulheres se convertiam ao evangelho, elas queriam ter a mesma autoridade dentro das igrejas. Por isso que Paulo fala que as mulheres não devem ensinar no culto. Por causa disso. Porque a pessoa da cidade poderia estranhar que a igreja era a mesma coisa do templo pagão. Porque se a mulher comandasse naquele contexto, o cara poderia entrar dentro da igreja e ter relações sexuais dentro da igreja com a mulher. Por isso que Paulo falou que as mulheres não devem ensinar. Não é porque Paulo era machista, não é porque Paulo não tem nada a ver. É porque as pessoas do mundo não confundissem a igreja com o templo pagão. É só por causa disso. Tinha umas mulheres doidas lá, tinha umas feministas lá muito doidas, querendo mandar nos homens lá. As feministas antigamente lá. A imoralidade da igreja, sexto problema, era um problema grave que estava acabando com muitos casamentos. A imoralidade sexual trazida do mundo para dentro da igreja estava acabando com muitos casamentos. Muitos casamentos não se perduravam por causa da imoralidade, da facilidade de traição devido aos cultos à deusa Diana dentro dos templos, por causa das prostitutas cultuais ou sacerdotisas. E o último ponto, o sétimo defeito, é a superioridade espiritual. O que é isso? Como eu disse, a igreja era do manto, era do fogo, era do poder, era do Pentecostes. E algumas pessoas se achavam muito superior às outras, porque tinham alguns dons que as outras pessoas não tinham. Muitas pessoas achavam que o dom de línguas, por exemplo, era superior a outros dons. Então acabava criando um tipo de elite espiritual dentro da igreja. Não porque eu falo em línguas estranhas, você não fala não? Olha, tem que orar mais, hein, irmão. Tem que consagrar a vida porque eu falo, aleluia. Então acabou criando isso, elite espiritual dentro da igreja. Isso não tem nada a ver. Paulo escreve um pouquinho antes, no capítulo 12, sobre o corpo. Que a igreja é igual a um corpo humano. Tem gente que serve só para ser pé. Tem gente que serve só para ser boca. Que é o ministério que Deus escolheu para aquela pessoa. Tem muita gente que quer pregar, tem muita gente que quer cantar, mas o seu chamado não é esse. Não é esse, não é esse. Eu, por exemplo, eu queria muito ser cantor de coral, de tenor. Muito, 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 muito. Mas minha voz sempre foi muito grossa. Sempre foi muito grossa. Eu tinha um irmãozinho lá que era a bênção pura. Ele cantava as notas altas, sou glória, um dia eu vou chegar lá. Eu do coral tentando, esgoelando, ficando rouco, perdendo voz, quase criando calo nas cordas vocais. E eu queria cantar igual o menino cantava, eu não conseguia. Por quê? Porque Deus não me chamou para cantar igual o tenor, gente. Deus me chamou para outra coisa. Muita gente quer ser boca, muita gente quer ser pastor, mas você não sabe, você não tem jeito. Você sabe, irmãos, pelo amor de Deus, não desmerecendo isso, pelo amor de Deus. Mas tem irmãs que sabem, são ótimas cozinheiras. Ninguém cozinha como a irmã cozinha. Tem irmãs que são ótimas para ouvir, ótimas, excelentes, ótimas de ouvir. E o fato de você ouvir, o fato de você cozinhar, o fato de você costurar, o fato de você ficar na porta, o fato de você trazer água para a pessoa que está ministrando, isso não te faz menor do que o cara que prega, do que o cara que profetiza, do que o cara que tem visão de anjo na igreja. Não te faz melhor do que ninguém. Por quê? Porque Deus colocou no lugar que você vai servir melhor. Não adianta eu, por exemplo, sendo mão, querer ser coração. Não vai funcionar. Porque, por exemplo, é quase igual. É quase igual, mas não é igual. É quase igual, mas não é igual. Então não desmereça o chamado que Deus te deu. Não desmereça. Não é porque eu estou aqui falando, olha, o irmão está falando porque o irmão está pregando. O irmão está falando porque o irmão não quer saber. Nada a ver, querido. Vou te falar uma coisa. Muita gente no céu, escreve, mas é certo como 2 e 2 são 4. Muita gente no céu vai ter galardão muito maior do que muito pastor. Muito crente que lavava banheiro, que ninguém via. Muito crente que falava a paz do Senhor na porta da igreja. Vai ter galardão, vai ter muito maior do que muito pregador. Muito pregador.
Muito. Muito. Aleluia. E no versículo 1, então, voltando um pouquinho, então é nesse contexto que a carta de 1 aos Coríntios é escrita. E a parte do capítulo 13 também. Então, aqui eu já é onde que eu quero entrar na mensagem. No versículo 1 diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, se eu não tivesse amor, eu seria como um metal que soa, ou como um sino que retine. Quando o apóstolo Paulo escreve isso, ele quer dizer que ele seria como um gongo lento. Quem já viu filme japonês aqui? Filme japonês. Filme japonês tem aquele gongo, aquela peça de metal enorme, que vem um japonês dar uma lambrecada ali. Aquilo é um gongo. Então, o apóstolo Paulo fala, se eu não tiver amor, o maior que eu fosse, que eu seja, só você aquilo ali. Não vou ser mais nada do que aquilo ali. Nesses 3 versículos, o apóstolo Paulo usa uma hipérbole. Meu Deus do céu, o que é isso? Não é difícil, não, é muito simples. Hipérbole é a mesma coisa que exagero. Mesma coisa. O exagero tão grande que chega ao absurdo. Como ele acabou de falar aqui. Se eu falasse a língua dos homens. Uai, mas aí ele fala a língua dos homens. Ele não fala a língua de cachorro, de macaco. Ele fala. Mas se ele falasse toda a língua dos homens, de todos os idiomas, nenhum ser humano tem a capacidade mental de falar todos os idiomas. Então ele está falando isso. Ainda que eu falasse todos os idiomas do mundo, ainda que eu falasse todo o idioma celestial, se eu não tivesse amor, eu seria como um sino. Então Paulo está aumentando uma situação para mostrar, fazendo um paralelo, de que a pessoa que tem amor é a pessoa que não tem. Como eu falei, um sino, a tradução literal é um gongo barulhento. Então você pode ter o dom de oratória. Você pode ter o dom de convencer as pessoas. Você pode falar, você pode vender gelo para esquimó. Você pode vender areia para quem mora no deserto. Você pode ter um dom maravilhoso. Você pode ser o supra-sumo, a preciosidade das galáxias. Você pode ser, sim, o top da galáxia. Se você não tiver amor, eu quero falar amor, depois eu vou explicar o que eu quero dizer com amor. Primeiro eu vou falar, depois eu quero explicar. Então você pode ter todo o conhecimento do mundo. Você pode falar expressões angelicais. Você pode falar o que você quiser. Você pode ter um dom de convencimento tremendo, de convencer multidões. Se você não tiver amor, isso não serve de nada. Isso é comparado como só um sino que faz barulho. Só isso. Se você não tiver amor, você só vai ser um sino que faz barulho. Isso Paulo estava escrevendo para os crentes de Corinto, que era a igreja do manto, do fogo, do poder. Que por fora era bênção, por fora era crente, por fora era nosso irmão, meu Deus do céu, você viu como é que ele ora? Nossa, mas ele profetiza tanto. Isso, como lá em 1 Samuel foi dito, o homem conhece o exterior, mas Deus conhece o coração. Deus sabia o que estava no coração daquele povo lá. No versículo 2, diz assim: ainda que eu tivesse o dom de profecia, e que conhecesse todos os mistérios, todas as ciências, ainda que eu tivesse o dom da fé, de tal maneira que eu transportasse os montes, e se eu não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu fosse tremendamente usado por Deus em muitas áreas, se eu não tiver amor, eu e o nada seremos a mesma coisa. Eu posso ser muito usado por Deus em muitas áreas. Se eu não tiver amor, eu e o nada seremos a mesma coisa. Eu fui procurar o que significa o nada. É difícil, tá? É difícil. O nada significa não existência, vazio, coisa nula, sem valor, dispensável, insignificante, que não merece consideração, sem relevância, zero. Então, se eu fizer as coisas sem amor, eu e o nada somos a mesma coisa. No Antigo Testamento não existia a Bíblia. Não existia a Bíblia no Antigo Testamento. Não existia. Moisés escreveu o livro de Gênesis. Mas como é que ele escreveu se não tinha a Bíblia?
Deus falou com ele através de revelação. Deus mostrou para Moisés através de revelação. Porque Moisés não tinha condição de escrever o primeiro capítulo de Gênesis. Não tinha jeito. Então Deus revelou para Moisés. Por quê? Porque ele não tinha condições de saber. Não tinha condições. Então Deus revelou para Moisés. No Novo Testamento, se você pegar dependendo, as pessoas não tinham Bíblia, não existia Novo Testamento. Mas então como é que o apóstolo Paulo pregava se não tinha Bíblia, se não tinha Novo Testamento? Deus revelava para o apóstolo Paulo a mensagem que ele falaria. Revelação divina. Então a Bíblia fala que se eu não tiver amor, ainda que eu for tremendamente usado por Deus, o que significa isso? Moisés, os profetas, Elias e tantos outros apóstolos escreveram mensagens que são usadas até o dia de hoje. São mensagens que transformariam e transformaram e transformarão a vida de inúmeras milhares de pessoas. Inúmeras milhares de pessoas, mudando o destino eterno de milhares de pessoas. Moisés escreveu o Pentateuco, que são os primeiros livros da Bíblia. Paulo escreveu as cartas paulinas, os apóstolos escreveram coisas maravilhosas que eu e você estamos tendo a oportunidade de ouvir, de aprender por esses homens. Esses homens foram fantásticos, esses homens foram usados por Deus diretamente. Deus chegou para Paulo, você vai falar isso, e isso, isso, isso e isso. Jesus pessoalmente apareceu para Paulo, e Paulo escreveu. Ainda que eu fosse usado dessa mesma maneira, dessa mesma intensidade, desse mesmo poder, se as minhas ações não for regrada com amor, ainda que eu escrevesse a Bíblia, eu não seria nada. Eu e o nada seríamos a mesma coisa. E que se eu tivesse uma fé a ponto de transportar os montes, hoje, fé é negócio. Quem tem fé hoje está rico, né? Pelo menos os mau caráter. Quem tem fé, se o povo que não tem fé já está ficando rico, imagine quem tem fé verdadeira. Que o texto fala assim, se eu tivesse uma fé ao ponto de transportar os montes, eu ia ser muito popular, gente. Qualquer pessoa ia ser muito popular se tivesse fé. Desse jeito. Desse jeito. E ainda assim, se eu não tivesse amor, nada valeria. Versículo 3. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse amor, nada disso eu teria proveito. Ainda que eu fosse o melhor humanitário da raça humana, sem amor, seria como se fosse a pessoa mais egoísta do mundo. Você pode ser a pessoa mais caridosa do mundo. Você pode ser a pessoa que tira do seu corpo para dar para o pobre. Você pode tirar da sua família, você pode tirar da boca do seu filho para dar para o necessitado. Você pode, se quiser, para o que precisa. Se você não tiver amor, se as suas ações não tiverem amor, nada seria. Nada seria. Nada seria até mesmo um ato de heroísmo. Até um ato similar de Jesus, porque Jesus se entregou para a humanidade. Jesus se entregou voluntariamente para a humanidade. Ainda que eu me entregasse voluntariamente para salvar uma pessoa, isso é um ato extremamente nobre. Ainda assim, para os homens terá valor, mas para Deus é zero. Madre Teresa de Calcutá, por exemplo. Madre Teresa de Calcutá é uma freira católica. Eu estava estudando ela um pouquinho essa semana e eu descobri que ela era rica. Ela era muito rica. E morava no país mais rico do mundo. E dava aula numa escola de gente rica. Um dia ela voltando para casa, ela vê um mendigo em estado miserável e um rato mordendo a perna do mendigo. E a partir daquele dia ela resolveu se doar para os pobres. A partir daquele momento, aquela mulher, ela largou tudo, todo o conforto, toda a riqueza que ela tinha e se dedicou aos pobres, aos indianos na cidade de Calcutá. Por isso que é Madre Teresa de Calcutá. Os espíritas kardecistas são os melhores em fazer obras, fazer boas ações. Esses são os melhores. Eu não conheço nenhuma pessoa, nenhum grupo social como os espíritas kardecistas para ajudar outras pessoas. Não, esses são imbatíveis. Esses põem muita gente no bolso. Pastor que vive 24 horas para a obra. Pastor que vive para a igreja. Pastor que vive para os seus membros. Pastor que vive em função da igreja. Que vive em função do ministério. 24 horas. Você liga 3 horas da manhã, ele te atende. 4 horas te atende. Na hora de almoço te atende. Na hora do jantar te atende.
se ele não for revestido de amor, nada. Mas o que eu quero dizer com amor? Eu vou ler trechos do capítulo 13 e eu só vou trocar uma palavra. Como é que vai fazer todo o sentido? Ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, se eu não tiver Jesus, seria como um metal que soa, ou como um sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, ainda que eu conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tivesse fé, ao ponto de transportar os montes para o meio do mar, se eu não tiver Jesus, nada seria. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse todo o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver Jesus, nada disso me teria proveito. Jesus, ele é paciente, benigno. Jesus não se inveja, não se vangloria e não se ensoberbece. Jesus não se importa inconvenientemente, não busca os seus interesses próprios, não se irrita, não suspeita do mal. Jesus não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Jesus tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Agora permanecem essas três coisas: a fé, a esperança e Jesus. Mas o maior destes é Jesus. Se você não tiver Jesus, por mais que você faça, por mais que você se doe, por mais que você se entregue, por mais que você morra em favor do Evangelho, morra em favor do outro, se mate, que se esfole, se sai sangue do seu rosto ao invés de suor, se você não tiver Jesus, nada feito para você. Nada feito. A cidade de Corinto estava vivendo um problema grave. A igreja de Corinto estava vivendo uma crise profunda no seu ministério. Eles tinham muito, eles tinham tudo. Eles tinham os dons ministeriais, eles tinham profecia, eles tinham dom de línguas, eles tinham dons de milagre. O cara podia orar por uma pessoa que não tinha braço, nascia um braço. Tinha pessoas lá que podiam orar por uma pessoa cega, sem olhos, e brotasse um olho dentro do buraco do olho. Lá em Corinto tinha pessoas que não tinham as duas pernas, o camarada orava, brotava duas pernas. Isso chama dom de operação de milagre ou de maravilha. Lá na igreja tinha essas pessoas, mas eles não tinham Jesus. Eles não tinham Jesus. Isso me faz pensar em que tipo de vida cristã eu estou tendo. Isso vai muito contra mim pessoalmente, eu, Diogo, estou falando. Eu sou muito ativo aqui na igreja. Muito ativo, muito ativo. Ativo até demais. Eu fico no som, balanço aquele negócio azul ali, a estrela, prego, canto aqui quando necessário, vou, fico ali, limpo o banheiro, pego, vou ali. Eu sou muito útil. Eu particularmente sou muito útil. Mas Jesus, o Espírito Santo, me fez essa pergunta. Será que o cristianismo que você vive é puramente religioso? Isso eu falo para mim, é puramente religioso. Qual que é a sua motivação de ir na igreja? Jesus falando comigo. Qual que é a sua motivação para a igreja? É servir o pastor? E amém, a gente tem que servir o pastor mesmo. É você fazer a projeção? É você fazer isso? É você fazer aquilo? Ou a sua motivação é para me servir? Ou a sua motivação é para me louvar? Ou a sua motivação é prestar um culto a mim? Porque as pessoas que não têm Jesus, infelizmente, irmão, vou ter que falar. A pessoa que não tem Jesus vem na igreja por obrigação. Que isso, irmão? Eu aceitei Jesus. Eu aceitei Jesus. Eu vou te falar uma notícia muito triste para você. Você tem Jesus, mas só aqui. Você não tem Jesus aqui. Porque os fariseus conheciam a lei, toda a lei. Toda a lei. E nem por isso foram salvos. Será que o seu conhecimento de Jesus é apenas mental? É apenas um conhecimento de Jesus filosófico? É apenas um conhecimento de Jesus? Olha, Jesus realmente é um cara bacana, viu? É um cara legal, olha, morreu. Morreu. Morreu pela gente, né? Morreu. Morreu. A Bíblia fala em João 15:5, sem mim nada podereis fazer. Todas essas pessoas que eu li
nos versículos 1, 2, 3 de Coríntios, todas as pessoas seriam beneficiadas. Se eu fosse rico e doasse meu dinheiro para o pobre seria beneficiado. Se eu fizesse boa ação para o necessitado, para qualquer outra pessoa, a pessoa que recebesse essa boa ação, ela seria agraciada. Se eu desse uma profecia, se eu fosse boca de Deus para ministrar para você, olha irmão, olha, Deus está falando que você tem que fazer isso, fazer aquilo. E se você ouvir a voz do Senhor, você salvou a sua alma. Você seria beneficiado. Então na esfera humana todos nós seremos beneficiados. Mas e para Deus? E para Deus? Muitas pessoas vão chegar lá na hora, no céu, vão achar que, olha, meu galardão ó, vai ser tremendo, hein? Eu vou receber tanta coroa que Jesus vai ter que dar um jeito, porque não vai caber na minha cabeça. Não vai caber. Em Mateus 7, versículo 21 diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Manifestação de dons espirituais, manifestação de dons, de milagres, de profecias, não certifica ninguém para o céu. Não certifica ninguém para o céu. No livro de Números, capítulo 15, 25, Deus usa a mula de Balaão. Deus faz uma jumenta falar. Eu até hoje eu já li a Bíblia bastante, de capa a capa. Eu nunca vi ou ouvi falar que a mula está no céu. Eu nunca ouvi falar. Mas Deus usou. Deus tem autoridade para usar quem Ele quer, da maneira que Ele quer, a hora que Ele quer. Deus tem essa autoridade para fazer isso. Então não se maravilhe de você ser usado por Deus. Não se glorie de você ser usado por Deus, como foi ministrado ontem no batismo. A única certeza que eu sei que eu vou para o céu é o meu novo nascimento. É quando eu nasci de novo. É quando o Espírito Santo muda, troca a minha natureza. Troca a minha natureza, tira o homem velho, a velha natureza e coloca uma nova natureza. Como a Bíblia fala, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Você está na igreja, ainda tem costume da vida velha? Reveja seu cristianismo. Reveja seu cristianismo, querido, pelo amor de Deus. Reveja seu cristianismo, porque é muito feio, feio não, mas acredito que deve ser muito doloroso a pessoa que veio na igreja, ficou 70 anos, servindo a Deus, e tal, trabalhando, ajudou o pobre, faz, e tal, aquela coisa fez, aconteceu para a igreja, foi o bam da igreja, foi aquela pessoa que essa pessoa, nossa, quando eu crescer, eu quero ser igual aquele fulano, mas quando chegar no céu, Jesus barrar a porta para você, Jesus barrar a entrada, imagina, eu não consigo nem imaginar. Eu honestamente não consigo nem imaginar. Por isso o título da mensagem: Senhor, livra-me de ser uma farsa. Livra-me de ser uma farsa. Farsa no seguinte sentido, de fazer acontecer por de fora e ser vazio, oco, nulo, zero por dentro. Como lemos no versículo de Samuel, o homem olha para o que está do lado de fora, mas o Senhor olha para o coração. Queria que você fechasse os seus olhos, querido, e realmente colocasse em xeque o seu cristianismo. Colocasse em xeque toda a sua vida cristã. Toda a sua vida cristã, se você realmente é uma pessoa valorosa diante de Deus. Se você vem na igreja para servir apenas para os que estão aqui. O seu objetivo é servir a Deus, é cultuar a Deus. Também é servir os irmãos, também é servir a igreja. Mas se Jesus viesse hoje, você não precisa morrer não, mas se você tivesse uma visão de Jesus agora, na sua frente, imagina a pessoa gloriosa de Jesus na sua frente. O que Jesus falaria para você? O que Jesus falaria da sua conduta na sua casa? O que Jesus falaria da sua conduta com as pessoas que te cercam? A Bíblia fala no livro de Atos que pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos. Cristão significa pequeno Cristo, igual a Cristo, ou Cristo em miniatura. Será que Jesus pode falar que você é cristão? Que você é a imagem dele, que você se parece com ele? Eu queria te convidar a você fazer esse exame na sua mente. Aleluia.